Paz. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém? Quando chegaram uns livros ali na biblioteca novos, alguns até pediram porque acabou na livraria, na livraria, e o poder secreto do jejum e da oração. Eu falei muito sobre ele lá na minha sala de maturidade cristã. É um livro que todo crente da nossa geração deveria ler. São livros que tem muito poucos escritos sobre jejum. Aliás, a nossa geração é uma geração que ela não tem preocupado muito com esse negócio de jejuar. Em alguns púlpitos tem se pregado que isso é barganha com Deus, que isso não se faz, porque hoje nós vivemos o evangelho da graça. Isso tem nada a ver com a palavra de Deus, nada a ver. Tem tudo a ver com o humanismo, mas com a palavra de Deus não. Nosso Senhor Jesus disse, quando ele foi interpelado pelos fariseus, falando, os discípulos de João jejuam, e os do Senhor, ó. E aí Jesus disse, pode acaso os convidados do noivo jejuar enquanto eles estão presentes? Digo que não. O que Jesus está citando ali? Está citando uma lei judaica, que na época de Jesus existia uma lei judaica, em que todos aqueles que estavam de voto diante do Senhor, seja jejum ou qualquer outro voto, se ele fosse convidado para algum casamento, enquanto tivesse a festa com o noivo e ele fosse o convidado daquele casamento, ele estava desobrigado daquele voto dele durante aquela semana de festas de casamento, ou seja, ele podia comer de tudo, glória a Deus. Mas quando o noivo saísse, ele não poderia mais, tinha que voltar naquilo que ele votou diante de Deus, era a lei que existia. Jesus está citando uma lei para dizer àqueles discípulos e dar um grande ensinamento para eles e para nós. E ele diz, pode acaso os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Digo que não, mas haverão dias em que o noivo será tirado. Nestes dias hão de jejuar. Nestes dias hão de jejuar. Isso passa despercebido aos nossos olhos. O noivo foi tirado e ele ainda não voltou. Então o tempo da igreja nesses últimos dias deveria ser um tempo de jejum. Algo que foi a arte que foi esquecida pelos cristãos nessas últimas gerações. Então quero te desafiar, está lá na livraria, só tem 5 lá, quem chegar primeiro levou 5 livros, o poder secreto do jejum de oração. O homem que escreveu aquele livro, ele jejuou 30 vezes um jejum de 40 dias, para depois escrever sobre jejum. Então ele deve saber só um pouquinho sobre jejum. A joia? Então quero te desafiar, não comecei a pregar não, isso é só um recadinho. Você abre em Lucas capítulo 2, no texto que foi lido nessa manhã. Eu vou ser rápido nessa manhã, pode ficar tranquilo, não vou ser igual no acampamento, que a gente prega 2 horas sem parar. Evangelho de Lucas capítulo 2, ele já foi lido nessa manhã. Eu queria ler a partir do versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, mega alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo a multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Depois você continua a história, que nós já lemos esse texto nessa manhã. O que faz do primeiro Natal
um Natal tão extraordinário. Essa é a primeira cantata de Natal registrada na história. A gente não percebe, às vezes lê o texto e não dá vida ao texto. Foi feita uma cantata que o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, foi que coordenou toda ela. Uma região sem muito valor. Tem a imagem aí para mim, Caio, você pode lançar. Quando fala assim, ali naquela mesma região, o termo usado é entre os vales, entre duas montanhas, e o único lugar perto da cidade de Belém que existe um vale é o da imagem, se eles conseguirem passar nessa manhã aí, que eu trouxe para vocês, para que vocês possam imaginar, chamado Vale dos Pastores, onde os pastores se refugiavam para poder cuidar das ovelhas, porque dali do alto das montanhas eles conseguiam ver todo o rebanho lá embaixo, naquele único vale perto de Belém. E então eles faziam as suas casas nas rochas, naquelas montanhas, do lado de cá, nas montanhas, do lado de lá do vale, na outra montanha, estava Belém. Então é nesse vale, o único vale que existe ali entre onde os pastores estavam e a cidade de Belém, é este vale, é lá que eles estavam. E foi ali que Deus resolveu fazer a primeira cantata para anunciar o nascimento, o Natal do seu filho Jesus Cristo. Aonde ele não gastou muitas luzes, mas ele decidiu com a sua própria glória rodear de luzes, porque o texto diz que a sua glória brilhou em volta daqueles pastores. Alguns pastores que nem o nome se fala, não eram doutores, não eram médicos, não eram diplomados, não eram ricos, eram homens simples do campo, mas que Deus, aí está o vale dos pastores, do lado de cá, onde os pastores cuidavam e vigiavam as ovelhas, naquele vale, e aquela cidade lá em cima é Belém. Então nesse vale, ele decidiu manifestar a sua glória em volta daqueles pastores, para você visualizar onde foi a primeira cantata, anunciando a chegada do Rei, do Salvador, do Senhor, do ungido, Jesus Cristo. Deus usou a sua própria glória, e o texto diz que um anjo foi quem narrou essa cantata, e que milícias, ou exército de anjos, cantaram primeiro hino de uma cantata de Natal, para nos dizer e nos ensinar pelo menos 3 coisas que o anjo afirma nesse texto. Quando ele vai dizer, eu vou dizer uma boa notícia para vocês. A palavra boa notícia aí é a palavra evangelho. Isso é pregar o evangelho, é trazer a notícia que pode mudar toda a sua vida. A única notícia que vale a pena de ouvir, daquela que Deus incumbiu a mim e a você de anunciar a toda criatura, aí por todo mundo, e pregar o evangelho, é dar essa boa notícia, de que esse menino que nasceu, envolto, o sinal é, envolto em panos, em toalhas, e manjedoura, sinal da humildade. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Filho do Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, decidiu se esvaziar, se tornar homem, e vir a nós. Esse é a grande notícia. O que isso interfere na nossa vida? Tudo, porque aonde há morte, vai passar a haver vida. Aonde há vazio e depressão, vai ser preenchido com a presença do Deus Todo-Poderoso. Aquilo que você corre atrás para ser preenchido com dinheiro, com diploma, com doutorado, com tudo outro mais, só é preenchido com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prova disso, que o maior índice de suicídio entre a sociedade está entre aqueles que têm mais dinheiro e que têm mais diplomas. São o índice maior de suicídio hoje registrado em todo o mundo. Tem tudo, mas falta alguma coisa.
E a boa notícia é que essa boa coisa chegou, nasceu. Esse é o sentido do Natal. O Deus que se fez carne e faz a diferença no meu coração e no seu coração, na minha vida e na sua vida. O único que pode tirar toda a ansiedade da sua mente e trazer a paz que o mundo não consegue explicar, e nem nós. Uma paz que excede a todo entendimento, mas que Ele promete que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Esse é o anúncio da primeira cantata, em qual o anjo afirma aí, no versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador. E a primeira expressão que ele usa só era usado para dois tipos de pessoa, ou para divindades, ou para aqueles homens que se destacavam da maioria como heróis de guerra e salvavam uma nação naquela batalha. Então eles chamavam eles de Sóter, ou de Salvador. E então vem a segunda palavra, porque a primeira indica que pode ser dois tipos de pessoa, mas a segunda indica que só pode ser uma pessoa. E ele fala o ungido, no hebraico Messias, o prometido. Ele chegou. Essa é a boa notícia. Eles já esperavam, no mínimo há mais de 400 anos, de Zacarias para lá. A última profecia, se eu não me engano, em Zacarias 9:9. E então agora fala, essa profecia do Messias chegou, é hoje. Ele está em Belém, nasceu o Salvador, o ungido. E ele usa a terceira palavra, o Senhor. Uma palavra esquecida da nossa geração. Uma palavra que é muito falada, mas pouco observada e reverenciada. Senhor, a palavra Kyrios, é a palavra que significa aquele a quem a gente tudo deve. Aquele a quem a gente deve servir e obedecer. Jesus não deve ser só o Salvador, aliás, Ele não é e nunca será o Salvador daquele que não o reconhece como Senhor. Antes de ser Salvador, primeiro Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Isso indica que, se Ele é Senhor, você tem um dono. Se Ele é Senhor, Ele dá a ordem e nós obedecemos. E essa é a graça do Evangelho que nos invade. Quando nós entendemos isso e então começamos a praticar, a prova mais real de que Jesus, esse que nasceu, é o Senhor da nossa vida, é quando nós passamos a obedecê-lo em todas as coisas. A começar do próprio Senhor Jesus. Se você abrir lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 9, você vai perceber que Jesus, o nosso Senhor, sendo Senhor e Salvador, a partir do 7 diz, Ele, Jesus, que nos dias da sua carne, tendo oferecido com Ele forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse que nasceu, esse que foi anunciado nessa primeira cantata, que o investimento foi todo celestial, grande cantata, para alguns pastores, grande cantata, de um só cântico. O que faz uma cantata especial não são os muitos cânticos que a gente canta. O que faz uma cantata especial não é para o público que a gente canta. O que faz uma cantata especial é Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe em mais uma cantata e que possamos glorificar o nome do único
que dá o sentido do verdadeiro Natal, no nome de Jesus. O único que, sendo todo-poderoso, decidiu dar um sinal da sua soberania. E o mais fascinante que eu acho, das toalhas e da manjedoura, é que esse Senhor começa o seu chamado nascendo envolto em toalhas, e ele termina o seu chamado naquela ceia, envolto também nas toalhas. O Senhor dos senhores, o mais humilde e servo. Se eu sou o mestre, servi a todos vós, fazei vós também o mesmo que eu fiz. A maior marca do Natal é de um Deus Todo-Poderoso que se fez humilde e habitou entre nós. Que Deus os abençoe. Que Deus continue falando ao seu coração, em cada cântico, em cada hino cantado, neste Natal, em nome de Jesus. Maestro.